entende sobre pactos diabólicos? Isso existe ou não existe? E se existe, como é que é feito? Muito certo. Foi um bom chute. Foi mesmo. Um bom ponto de partida. É importante nós reconhecermos que sim, os pactos existem, mas para podermos entender melhor sobre tal, seria bom darmos a perceber às pessoas o que é um pacto, porque tem havido muita confusão quando o assunto é pacto e certos outros assuntos que são feitos. Um pacto é uma aliança que você faça com alguém ou com uma entidade de forma a ter um certo retorno, um certo ganho recíproco nesse caso. Seria, por exemplo, eu ter um pacto, nesse caso, num verdadeiro sentido, de eu dizer, olha, temos uma aliança, vamos abrir uma empresa, dentro dessa empresa eu vou ser aquele que estou na parte executiva nisto e o outro vai estar na outra parte e no final do dia eu ganho retornos e o outro também ganha. É um acordo. Agora, isso é o que é o normal de a gente chamar, mas também temos aquilo que chamaríamos de um pacto, uma aliança ou um acordo com uma entidade, que eu acho que tem muito a ver com o tema que temos em alusão. Exato. Que é a parte onde eu saio e vou a uma entidade diabólica, estaremos a falar de obscura, para poder ir lá buscar uma força sobrenatural. E essa força sobrenatural seria eu ir fazer uma espécie de um tratamento de modo a buscar um certo tipo de elemento que vai me empoderar num aspecto X. Geralmente a finalidade é ganhar dinheiro. Mas esses pactos, normalmente, quando eles surgem lá no passado, onde o dinheiro não era muito ativo, as pessoas pactuavam para terem muitas mulheres, ou mulheres para terem muitos homens. Exato. Pegavam uma força obscura para assim fazerem. Aquela força obscura dava um posicionamento àquela pessoa de onde ela estivesse e ela fosse bem visível. Exato. Não havia quem Então fosse... está a dizer que automaticamente ela adquiria um chamariz. Sim, uma para força as mulheres, sobrenatural. neste caso. Pois é. Podia ser de homem para mulher, de mulher também para homem, porque o pacto não tem uma particularidade. Yeah. Está a ver? Então, aquele chamariz ali é aquele pacto, é aquela força obscura, é aquele demônio que aquela pessoa buscou, que lhe põe nessa posição. E depois tinham os que, nas terras onde era difícil, nós sabemos que tudo tem época, não é? Tem época de seca, tem época onde a terra está bem boa para poder produzir. As pessoas pactuavam para poderem terem boas produções nas machambas a nível de todo o ano. As outras machambas pudessem estar secas, mas dessas pessoas sempre estavam lá, ativas e tudo mais. E depois tinham os que faziam pactos para poderem buscar uma força sobrenatural, para poderem ter muita produção de gado, por aí em diante. Os que trabalhavam nas minas iam buscar em forças obscuras para poderem terem aquela posição de boss boy, aquela posição boa onde todos poderiam estarem lá como nativos da África do Sul, mas ele, como moçambicano, podia conseguir chefiar aquelas pessoas todas. Haviam pessoas que faziam pactos para poderem conseguirem ter força para lutar. Você apanhar que nessa zona podem vir 10, 4, sei lá quantos homens, não vão conseguir bater um governo, porque o governo tem uma força sobrenatural. E havia os que faziam pactos para poderem conseguirem entrar nas casas de pessoas e roubarem sem que fossem notadas. Você apanhar que uma única pessoa conseguiu fazer um grande estrago aqui, porque tem uma força sobrenatural. Uma família composta por 17 pessoas dorme toda. Este Mateus foi lá entrar e conseguiu tirar tudo que lá existia. E haviam pactos também, melhor, há pactos, vou falar já de uma parte um pouco mais atual. Pactos de posicionamento, eu falei de das pessoas das minas naquela altura, mas esses pactos atualmente existem também, onde muitos jovens, que você apanha um jovem com 8ª classe, tem um doutorado numa posição X, o de 8ª classe é um faxineiro, achou que não está numa posição boa, quer o lugar daquele que está lá doutorado, vai fazer um pacto, busca uma força sobrenatural para conseguir tirar o doutorado, e o doutorado realmente vai sair e ele vai ficar lá para poder ocupar aquele lugar, porque ele quer o poder de poder lá estar. E aquela força sobrenatural vai lhe dar isso tudo que ele precisa, a troca do sofrimento do outro. E temos os pactos também muito mais atuais, que é a parte onde nós queremos ter tudo a todo custo.
e não Queremos ter gostamos de tudo seguir o processo. a todo custo. Segure aí, Curandeiro Mateus, já voltamos para si. Queremos ver também... Desculpa só, eu gostaria só de concluir um meio minuto, senão depois de perder exatamente essa narrativa toda que eu Tenha estava a fazer. vontade. Então, aonde nós queremos tudo menos nada, vamos querer ter todos os homens que existem, os mais ricos, melhor, porque esses vão nos dar todo o dinheiro que queremos. Nós, os homens, vamos nos transformar em homossexuais, porque sabemos que lá há um segredo que acontece. As mulheres vão tomar o lesbianismo, porque sabem que há alguma coisa que lá acontece. Queremos tudo nesse aspecto. Mas aí tem uma coisa. Tudo o que é pacto ou resultado de uma força sobrenatural tem exigências. E essas exigências vão à cova da morte e ao juramento de sangue de pessoas inocentes que fazem parte da tua linhagem. Está Agora a dizer vou que não separar existe pouco. nenhum pacto sem envolvimento de sangue. Não existe. Veja lá que há pessoas que vão fazer um pacto e matam os filhos que têm por dentro para ficarem ricas. Não nascem filho nenhum, mas têm todo o dinheiro que existe no mundo. Essa pessoa pensa que ao fazer aquilo ficou feliz. Imagina só que você faz o pacto com 18, 19, 20 anos. Ganha todo o dinheiro. Depois você descobre de que, olha, talvez se você tivesse filhos, porque sente o vazio de ter os filhos. Tem todo o dinheiro, tem toda a condição para alimentar uma criança e você não consegue porque não teve como ter crianças. E esses pactos dão limitações. Nessa altura que você fica rico e tudo mais, dessa forma, 2, 3 tempos você morre. A tua família tem que ficar a responder por aquilo que você deixou. Então, essa situação de pactos é uma armadilha muito grande. E há pessoas que confundem pacto com tratamento. Tratamento é uma coisa, pacto é outra coisa. Por exemplo, no que estava a falar o Cacá, se for o caso realmente que alguém tenha feito alguma coisa, a pessoa não pactuou, foi fazer um tratamento de destruição. Exato. Porque pacto é levar um demônio para te servir. Há um tratamento que você vai fazer para destruir alguém. Isso não é pacto. Então, é nessas vertentes que eu gostaria de pelo menos ir deixando agora para as pessoas lá em casa entenderem que não são banhos que fazem um pacto. O pacto está muito acima do banho. O pacto é algo que te dá uma coisa muito grande e é algo que tem caminhos muito, muito longos. Quais são? Você vai ser levado para certas matas grandes, onde vai ser lambido por coisas e depois outras coisas que lá acontecem. Então, isso não é um tratamento específico. Então, Muito bem. só para se perceber, porque vocês pensam que quando toma-se banho é um pacto. Não. Pacto é uma coisa muito grande. Muito bem, percebemos aqui na explanação do Curandeiro Mateus Gouveia que pacto é algo mais aprofundado, algo mais mirabolante, podemos assim dizer. Vamos ouvir aqui também na opinião da doutora Olga Mata, afinal de contas, mito ou realidade? O que são pactos? Acredita nestes pactos? Boa tarde, mais uma vez obrigada pela questão. Mitos ou verdade, já percebemos logo na explanação do Sr. Mateus de que estamos diante de uma verdade, não um mito. Pese embora tenha pessoas que não acreditam nisso, não têm crença nessa situação, mas de facto é uma realidade. Não vou fugir muito do que o Mateus esteve aqui a dizer. Pacto envolve um acordo, pacto envolve uma aliança. E quando estamos diante de um acordo e de uma aliança, quando falamos exatamente de pacto, temos sempre ali o elemento sanguíneo. Não temos como dizer que estamos diante de um pacto sem um acordo de sangue. O governo esteve muito bem a explicar o cuidado que nós devemos ter com relação ao pacto propriamente dito e a confusão que se traz com relação aos tratamentos. Mas para mim, sendo a pessoa quem eu sou, tanto o banho, o dito tratamento, assim como o pacto, os ditos diabólicos, esses sim é que nós devemos nos distanciar deles. O governo esteve muito bem a falar que esses pactos vêm de onde? Se nós prestarmos atenção, os pactos passam de geração para geração. Há pessoas hoje que estão a sofrer nas famílias por pactos que nem sabem muito bem quem fez. Lá atrás, o seu tataravó, a busca de todas essas coisas, de engrenar nas minas, de progredir nas machambas, de ocupar grandes postos. E ainda hoje isso acontece com os jovens. Nós, os jovens que não queremos respeitar o processo, o que nós fazemos? Acabamos entrando em pactos. Há aquelas pessoas que quando entram numa determinada empresa, a estrutura toda estremece. Exato. E por que essa estrutura estremece? Vamos perceber que o Ngomane esteve muito bem
a falar que é uma entidade que foi ali carregada. Aquela pessoa não anda só. Aquela pessoa está acompanhada e aonde ele entrar, as pessoas têm medo daquela pessoa. Tudo que aquela pessoa diz, ninguém mais pode colocar uma oposição. De facto, pactos existem e são muitos, e estamos a ver a sociedade a se destruir. Quando estamos a falar de pactos, é importante olhar para a situação que nós vivemos há bem pouco tempo, em dezembro. Se nós prestarmos atenção, no mês de dezembro, não afastando os outros, porque também há um outro pico de renovação de pactos durante o ano. Mas explicar para nós qual é este pico de renovação? Existe uma janela, mas se percebermos, acredito que na espiritualidade essa janela está um pouco balançada, porque antes era muito comum verificarmos também acidentes no mês de junho, julho e por aí em diante. Mas agora nós já estamos a ver para além do mês de junho, temos visto no mês de setembro e dezembro é onde nós temos o pico. E dizer que dezembro, por que nós temos o pico? Porque é onde todo mundo corre para fazer a renovação dos pactos. Daí que eu, por exemplo, que estou aqui a falar, porque nós só estamos a falar do pacto na vertente diabólica, mas eu tenho um pacto na vertente cristã, eu tenho um pacto com Jesus. A partir do momento que eu assumi e aceitei a Ele como meu Senhor e Salvador, eu ali assumi um pacto. Podem até questionar como se envolve sangue. Envolve sangue sim, porque para eu aceitar e trabalhar agora em nome dele, invoca o sangue. Nós vimos o sacrifício que Jesus fez na cruz. E se falarmos também, quando falamos do pacto, olharmos para o sangue, havemos de perceber que não há nenhum ritual que as pessoas façam, que não há ali sacrifício de um animal. Ou seja, sangue a ser jorado nesta terra. Então, concordar plenamente com o governo em dizer que isto é uma realidade, nós estamos de facto diante de mitos. Ok. É uma grande realidade. Obrigado. Okay. Obrigado, doutora Olga. Repetiu tanto, concordo com o que o Ingoveni disse. O Ingoveni esteve bem, o Ingoveni está certo. Era concordar. Eu não estava a dizer que está certo na perspectiva de é o correto. O que ele disse não é correto. Não faça confusão com a caixa. Exato. Porque nós estamos diante de um tema em que o meu colega esteve perfeitamente a dizer, a dado momento, para eu não vir numa repetição daquilo que ele disse, porque eu estou a vir, nesse caso, para secundar. Mas o que ele disse está certo ou não está certo? Para mim está certo. O único ponto que eu vou divergir com o governo é exatamente quando se trata de banhos. Entende? Mas por quê? Por causa da fé que eu professo. É por isso, se um governo está certo... A tua fé qual é, doutora Olga? É cristã. A minha dele fé qual é é? em Cristo E Jesus. dele qual é? Só ele mesmo é que pode aqui Não, mas pronunciar. doutora, pode explicar um pouco. Não, o teu ponto de vista. É assim, um governo já diz quem ele é, de tal forma que o Kakashi anunciou a ele como um curandeiro, não é isso? Exato. Mas será que não existem curandeiros que são cristãos? Naquilo que eu acredito, na minha fé, eu não quero acreditar que exista um crente que seja curandeiro, aquele que diga, eu professo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, mas não quero dizer que o curandeiro não acredite em nada, mas... Ele acredita em alguma coisa, mas que não seja em Deus. Não estou a dizer em Deus. Doutora Olga. Vamos lá, o assunto. Cacás, como tu gostas. Não é como eu gosto. Eu vou te fazer sobrevoar. Entenda uma coisa. Deus, quem é Deus? Exato. Porque muitos de nós invocamos Deus. Exato. Cada um tem o seu Deus. Aquele que a pessoa acredita. Então nós temos que ter cuidado quando estamos a falar de Deus. Eu quando falo de Deus, falo do Yahweh. Eu quando falo de Deus, falo de Jesus Cristo, porque eu acredito nele como Deus, mas há quem não acredita. Então é por isso que temos que ter muito cuidado quando falamos de Deus. Eu quando falo de Deus tenho a vertente mesmo, bíblica, o cuidado de separar. Falar do Deus verdadeiro. Naquilo que eu acredito, é um Deus verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra. Senão, eu costumo dizer que eu não tenho a verdade absoluta, mas neste momento, e espero não recuar,
Para mim, Deus é Jesus. É Jesus. Sim, então, um governo está aqui, ele mesmo vai dizer pela boca dele. Um governo, para ti, Deus quem é? Deus é o Criador da terra, do céu, o Criador de tudo que existe na terra e também o Criador dos seres humanos, o Criador do bem e do mal. Está aí, já explicou. Disse que para ele adora o mesmo Deus que adoras. É o mesmo Deus. A referência é igual. Espera, tem uma coisa, Cacá. Sim. Desculpa entrar no meio disso. Nós temos que perceber uma coisa, só para não parecer que está em choque. Sim, sim. Esse assunto de fé e Deus tem análises, tem visões e tem particularidades de entendimento espiritual. Então, ela, quando diz do jeito, até porque ela disse, não tenho um conhecimento fundo, mas na minha fé, naquilo que eu acredito, eu vivo assim. É uma particularidade. E, na verdade, nós temos Deus para todos, mas cada um é como o seu bem. Se eu pego o seu bem para ir atender assuntos de cacás, ninguém vai me aceitar lá, porque eu não sou essa pessoa. A tua foto já vai dizendo que não sou. Na espiritualidade também é assim. Então, cada um com uma fé à sua forma, mas todos nós, no final do dia, temos um Deus que é um mistério para todos, mas que Ele é maravilhoso e é. Isso é verdade. Bem, neste Não, contexto... mas cada um tem seu Deus, não pode. Não é possível Mas será cada que um todos ter adoramos o mesmo Deus? ter o seu Deus. Sim, O segredo exato. desse assunto é porque é um assunto de espiritualidade e a maneira de como nós chegamos a Deus. É daí onde o homem fica limitado de entender aquilo que são os desígnios de Deus na sua totalidade. De forma que, se formos a ver, até os que estão, por exemplo, em frente a um grande grupo de pessoas que essa pessoa prega para essas pessoas, pode ser a primeira a não chegar onde se diz que tem que chegar. Porque Deus é que entende melhor de nós do que nós entendemos de nós. Nós só entendemos de uma fé que temos em Deus e o desejo de chegarmos a Ele. Os mecanismos já são complicados. Ok, uma curiosidade. Governo, acredita que o Deus que você adora é o mesmo Deus que ele adora? Com maior certeza. Não, peraí. Eu acredito que existe um Deus. Já não tem certeza. Não, espera. Quero falar num sentido individual. Conforme também ela disse. Exato. Isso é uma questão clara. O Deus é particularidade de nós todos. Não é isso? Então, assim sendo, eu acredito no Deus. Está a perceber? O Deus que acredito é aquele que age dentro daquilo que são os seus segredos em mim, como um ser que ele criou. Agora, isso pode ser aquilo que nós poderíamos falar agora. O que nós sabemos, se tem um Deus que é criador, estamos lá, estamos a seguir o mesmo. De forma diferente, mas estamos. Agora, a particularidade, os mecanismos de chegar a ele é que podem nos fazer nós parecermos que estamos num barco, um tanto assim. Por exemplo, eu tenho minha forma de analisar coisas que podem ser diferentes do Cacás, da Flora, de outra pessoa, mas você também tem uma forma de analisar que pode ser diferente de mim, de outra pessoa. Mas todos nós temos um líder espiritual, uma pessoa, Ok, uma entidade mas a minha grande. pergunta é, acredita que o Deus que adora é o mesmo Deus que a doutora Olga adora? É que no final do dia nós só temos um único Deus, não há outro. Se é que há um outro Doutora que existe... Olga, um governo para poder curar alguém, para poder ajudar alguém no banho, ele precisa invocar os defuntos. Acredita que mesmo fazendo essa prática estaria a adorar o mesmo Deus que adora? É assim, deixa-me só voltar um bocadinho para trás. Pergunta, Não, deixa-me só voltar e vem para a tua pergunta. Exato. Um governo esteve aqui a dizer que adoramos o mesmo Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Até aí, para mim, concordo. O Deus que eu adoro é aquele que criou os céus e a terra, porque não há outro. Exato. Mas aí está, onde é que eu posso divergir um pouco? Quando ele diz que os caminhos são diferentes. Porque Exato. para mim, o caminho do Deus que eu adoro é Jesus. Não há outro. Porque a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. É E verdade. quem é este Filho? É Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Só queria colocar este ponto aqui. Mas, indo à questão que me é colocada, a espiritualidade é vasta. A espiritualidade, se nós prestarmos atenção, vou entrar num campo que muitos não entendem e podem até aqui contra-atacar. Exato. O mundo espiritual é vasto. Os elementos
que nós usamos, quem é que criou? É o próprio Deus. Se eu preparo aqui uma água, consagro aquela água, invoco Jesus, invoco sangue de Jesus, acreditando eu que ao fazer banho com aquela água, eu estarei limpando o meu corpo, purificando o meu corpo. É uma vertente. Mas indo àquilo que um governo está a dizer, como o senhor colocou o Kakashi, porque não foi um governo, de que se eu colocar, buscar plantas e chamar os meus defuntos, estarei ou não a seguirmos o mesmo Deus? Para mim não, porque o único que eu devo invocar é Jesus em todo momento. Mas por que acha que não é o mesmo Deus, doutora Olga? Não, ele diz que o Deus que ele segue é aquele que criou os céus e a terra. Exato. E eu volto a repetir, é o mesmo Deus que eu sigo. Mas quando falamos já de caminhos a esse Deus, para mim o caminho é único. Eu acho que todos deveríamos ir por este caminho, que é Jesus Cristo, o Redentor, aquele que veio resgatar a humanidade, aquele que veio resgatar a sociedade. Então, nós estamos aqui, nós a discordar, o ponto em que estamos a divergir é no caminho. No caminho, o caminho que segues não é o mesmo que ele está a seguir. Indo àquilo que um governo esteve aqui a dizer. Exato. Mas não estamos a debater em governo e Não estamos a debater curandeiro. Estamos Olha, a falar de pactos, doutora Olga. Nós queremos estamos a perceber falar de bem pactos. esta questão dos pactos diabólicos, Sim, não é? Eu depois quero chegar a quem é que faz os pactos? Quais são as pessoas principais que recebem os que querem fazer pactos? Exato. olha, vocês não vão perceber que quando nós falamos de sangue, nós estamos a ver apenas o líquido nosso a ser derramado. Mas o pacto, o sangue vai para além disso. O meu trabalho, o dinheiro do meu trabalho, do meu suor, representa meu sangue. Eu posso fazer pacto com meu dinheiro. Eu posso fazer pacto com o meu trabalho. Vou dar um exemplo. Há famílias hoje que estão a pagar por um pacto que foi feito há muito tempo atrás. Que, olha, uma família contratou um determinado homem, lá, os nossos tatara, não sei o que, os avós lá. Que homem é este? Contratam para trabalhar numa determinada machamba, por exemplo. Exato, E exato. qual é a garantia que davam àquele homem ou àquele jovem? É de que nesta família tu terás uma mulher. E sucede que o homem vai trabalhando, até que venha a perder a vida sem ter a mulher. Tem ali um pacto sim com aquela família. E depois já vemos de ver. Aquele homem ali morreu, nem pertencia a Jesus. É aquele homem que muitas das vezes o espírito dele é chamado para essas brincadeiras todas de pactos. Que depois estamos a ver mulheres a sofrerem com os ditos marido espiritual. Eu já ia chegar mesmo aí, doutora. Vem de onde isto? É uma das vertentes. Houve um pacto sim, porque aquele senhor derramou seu sangue para aquela família. Doutor Olga, quem invoca este homem que morreu sem ter a mulher que ele foi prometido? Quem invoca? Sim. É assim, nós sabemos de antemão que a maldição, o governo também esteve a explicar muito bem, que muitas das vezes há pessoas que fazem pacto e essas pessoas acabam perecendo. Exato. Há uma fatura que vem. Exato. Quem que paga essa fatura? A linhagem sanguínea. Mas quem invoca aquela pessoa? Nós tivemos a definir o pacto Exato. como um acordo entre as pessoas. Exato. Aquela primeira pessoa que fez um acordo com aquele indivíduo é que fez o pacto. Está ali, alguma entidade está ali que vem fazer a cobrança. O pacto feito, aquela entidade tem legalidade para vir fazer cobranças. Não está a vir invocar, está a vir fazer cobranças daquele pacto que ele fez lá atrás. E os filhos daquela geração, os filhos daquela linhagem sanguínea passam mal de tudo isso. E se não encontrarem alguém com um entendimento, com uma espiritualidade tal, mas para mim, Jesus é o único que quebra todos os pactos. Doutora Olga, no livro de Deuteronômio diz assim: os que morreram não têm parte nenhuma. Disseram que não tem parte nenhuma. Peço para prestar atenção, por favor. No livro de Deuteronômio diz que os que morreram não têm parte nenhuma. O que foi vivido por eles já ficou no esquecimento.
Não existe nada que ele tem debaixo do sol. Como é que afirma que aquele morto pode vir aqui Deixa-me invocar? ouvir-te falar. Exato. Um governo falou da Não invoca o governo, não, sobrenatural. vamos deixar o governo, doutor. Tá bom. Falamos aqui em algum momento de uma entidade. Exato. Geralmente, quando falamos de entidade, nós falamos de espíritos. Exato. Que espíritos não morrem. Exato. Aquelas entidades não morrem. Eu, que fiz o pacto, posso ir. Mas aquela entidade que foi buscada para vir trabalhar, aquela entidade não morre. Mas a Bíblia diz que Porque é toda alma me espiritual. pertence. Depois da morte eu levo. Como é que afirma agora que quando o espírito morre, aquele espírito não morre? Que Ou espírito seja, é esse? de onde é que vêm estes espíritos? Se Deus disse que todo espírito Exato. pertence, após a morte ele leva. É Ou vai claro. para o inferno ou vai para o paraíso. Então nós estaríamos aqui também a negar a existência de Satanás. Estaríamos também a negar. Não. Espera, Sim, sim. espera. Estaríamos aqui a negar a existência desse ser. Sim. Como quem diz, Deus lançou e já está. Nós não podemos negar isso. Olha, nós, como seres humanos, somos feitos em 3 em 1. Tal como Cristo foi feito. Nós somos 3 em 1. Cristo é o quê? É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. O homem o que é? É a matéria. O homem o que é? É a alma. O homem o que é? É o seu espírito. Doutora Olga, um minuto só, perdão. Sim. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo, está dizendo que Não aquele esqueça espírito a vem. mulher no Sim, sim. debate. Aquele espírito. Na Doutora verdade, Olga, estava-me Já já entendemos entender. por aí. só quero entender exatamente a sua crença. Sim. Porque parece que está entrando um pouco em contradição. Quando o doutor Olga diz que eu acredito que aquele espírito que após a morte, ele vem pedir aquela que é a mulher. Por isso é que as nossas irmãs sofrem com o marido da noite ou mulher da noite. Exato. É isso. Sim. Mas vamos lá ver aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 5, capítulo 9, versículo 5. Diz assim: porque os vivos sabem que é o de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco terão recompensa, porque a sua memória ficou no esquecimento. Não tem nada sequer debaixo do sol. Significa que o que morreu não tem poder de atormentar quem está vivo. Como é que diz que aquele morto pode vir pedir para que a mulher seja entregue? Cacás, eu volto para si. Porque o Cacás está a tentar me confundir. Não estou Nós aqui confundindo. estamos a É falar uma de curiosidade, Eu sou é uma curioso, curiosidade, doutora Mas Olga. estás Nós curioso. queremos É assim, saber Cacás, realmente de onde é vêm assim. estes pactos. É assim. Eclesiastes, está claro. Sim. Está claro. Sim. Você se foi, não há mais. Exato. Entenda. Mas há aqui a espiritualidade chamada. Quando eu vou fazer pacto, Exato. Satanás está aqui nesta terra. Exato. Ele governa nesta terra. Exato. E com quem eu faço pacto? Exato. É com ele. E faço com o meu sangue. Exato. Eu, que já fiz o pacto com ele e me fui, eu é que fui. Mas aqueles que ficam da minha linhagem sanguínea, porque se prestarmos atenção, nunca vimos aqui falar que houve um morto que disse que foi perseguido com o espírito de marido da noite. Nunca ouvimos. O que acontece? Aquela espiritualidade fica a cobrar apenas sobre os vivos. Não vai cobrar Que espiritualidade é essa? Vamos direto ao assunto. a entidade com a qual as pessoas fazem pacto. Qual é essa? Que entidade é essa? Quando o tema em si já nos fala de pactos diabólicos. Então, Quando é o nós diabo. Estamos a falar de pactos diabólicos, estamos a falar Está a de falar quê? de Estamos Satanás, a falar em de algum Satanás, momento. estamos a falar de entidades diabólicas. Então, doutor, eu só queria perceber uma coisa. Na verdade, eu só queria entender papai, essa este teimosa espírito. Vamos aí. Eu estou a me Mas, ok, sentir vamos dar aqui excluído, gente. Vamos dar aqui uma pausa à doutora Olga, né? Voltamos aqui ao curandeiro Mateus. Olha, partilha a nossa live, deixa ficar o seu comentário. Daqui a pouquinho nós já vamos ler assim os vossos comentários em torno deste tema pactos diabólicos. Caso você já tenha passado por isso também, escreva aí para nós a sua experiência. Se você conhece alguém que também está a passar por esta situação também, você pode deixar ficar. Curandeiro Mateus, eu gostava de saber, afinal de contas, quais são os sinais que demonstram que alguém está a passar por um pacto diabólico? Bem, muito certo. Bem, acho que debruçou-se sobre muito assunto aqui. Tem alguns fragmentos que eu gostaria só, porque quando se fala também pegamos outros pontos. Queria tomar um pouco de atenção no que estava-se a falar sobre questões de inovação de pactos. Ouvi um outro tema que estava-se a falar que se mexia um pouco com essa situação de renovação de pactos e é muito importante realmente darmos um bocadinho de atenção a isso.
Eu sou um médico tradicional, o que chamaríamos de nhanga, na linguagem mais vulgar. Entendo que exista muita espiritualidade na vida dos humanos, mas tem certos exageros que às vezes a gente comete quando a gente espiritualiza tudo. É essa parte que eu gostaria de descascar um pouco no que concerne aos eventos de momentos de pico. Dezembro, por exemplo, é um mês que as pessoas receberam, quem não tinha carro já tem carro, pessoas trabalham longe, viajam longas horas e tudo mais. Muito bem. As emoções estão muito elevadas. Você vai apanhar uma pessoa que saiu, por exemplo, da África do Sul, viajou tanto tempo, o motorista do carro não teve repouso e os outros também não tiveram repouso. De repente o acidente acontece porque há fadiga envolvida no meio. Não há nenhuma questão espiritual. São comportamentos até aí, de onde o corpo está saturado, há muita emoção envolvida e as coisas acabam acontecendo. Tem pessoas que só por pegarem 1000 meticais ficam achando que são Deus na Terra. Exato. Temos os 13º, temos todo o dinheiro que a pessoa nunca pegou antes. Depois daquele comportamento negativo de pessoas, porque eu sinto que eu estou bem posicionado. Apanho um mal educado como eu, que vai me atirar uma garrafa, eu vou lutar, aquela pessoa vai me espetar, morrer. Não há espiritualidade. O nosso comportamento tem um impacto aí. Agora, vamos olhar, por exemplo, para as vias de acesso de quem, por exemplo, viajou da África do Sul, vai para Inhambane, vai para Norte, Centro, para aí em diante, de Moçambique, com as vias de acesso que nós temos. Cansaço, vias de acesso desorganizado. Nós aqui em Moçambique já temos um sistema de condução muito desorganizado. Então, alguma coisa acontece. O nosso corpo reage às nossas emoções. O estado das vias de acesso que nós temos também não ajuda. Então, os momentos de pico é onde muitas dessas coisas acontecem. Isso falo no sentido normal, antes de entrar já na espiritualidade. Que é importante nós não culparmos tudo à espiritualidade. O meu comportamento pode me levar à cova. Se eu não descanso, vou beber, acordo de manhã, aquela hora das 6, o sol começa a picar, eu de perder a direção, eu de bater-me sozinho. Vão dizer porque briguei com a flora. Explica para nós, Curandeiro Mateus, quais são os verdadeiros sinais que demonstram que alguém realmente está envolvido num pacto diabólico? Muito bem, só peço um segundo para concluir isto que estava a dizer, porque senão depois não chego. Há de voltar agora. Há de voltar. É assim, está tudo interligado. Para explicar essa última parte é coisa curta. Tudo bem. Então, o que acontece? Não para dizer que não haja renovações de pactos. Temos primeiro que lembrar de que os pactos não são feitos à mesma altura. Um faz pacto numa altura X, por exemplo, o país que fiz em julho tem que renovar na mesma fase. Então, não há como esses pactos serem renovados ao mesmo tempo. Então, aí há renovação de pactos sim, mas de acordo com o tempo em que cada um foi fazer esse pacto, mas temos aquilo que são pactos do governo, aquele pacto de liderança, aonde, por exemplo, eu sou líder de uma comunidade X, eu segurei aquela comunidade. Se eu tiver a usar um pacto, sei que até, por exemplo, de janeiro até fevereiro, tem 4 membros meus aqui na minha comunidade. Então está a dizer que esta pessoa automaticamente está a liderar almas, está a liderar vidas de pessoas nas suas mãos. Sim. Quando se diz que há liderança não é de eu desejar que eu tenho que liderar. É uma posição que dá-me o poder sobre as pessoas que eu tenho, elas debaixo da minha asa. Então, quando trata-se da renovação de pactos, em um momento X, eu iria olhar muito mais na questão de altos governantes, que é aí onde o controlo é maior para que possamos olhar para essas vertentes. Aí é outro assunto. Senão vai parecer que eu recuso-me a aceitar que existam renovações de pactos. É muito mais só para percebermos esse aspecto e sabemos dividir o que é espiritual, o que é individual. Agora, sinais de existência de um pacto numa pessoa são vários que podemos pegar, só que é uma tarefa muito difícil de ver. Porque o que acontece? Vamos lá, eu vou tocar, por exemplo, numa parte um pouco sensível. Me desculpem, mas eu vou tocar em duas partes só para podermos equilibrar. Não, fica tranquilo. Não estou a olhar para uma parte deixar a outra, estou a olhar para aquilo que é negativo, mas que envolve das pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que você me vê, estou normal, estou aqui, mas eu sou um médico tradicional por natureza, mas que em algum momento depois eu decidi deixar essa medicina por questões de ambição ou de querer competir com alguém que eu acho que esteja melhor que eu, então fui a um obscurantista para fazer um pacto, para eu poder ter um poder adquirido. Está a perceber? Desde a altura que eu faço isso. Então eu já penso até
Vou pedir para segurar um bocadinho a curandeiro Mateus, não é, Kakash? Nós depois, daqui a pouquinho, queremos ler alguns comentários, não é? Vamos ler aqui verdade. alguns comentários enquanto, né, voltamos aqui para aprender ainda mais aqui com os nossos painelistas. Mas antes que avancemos para ler alguns comentários aqui dos nossos telespectadores, deixe-me já, eu quero questionar algo ao Ingoven. Mas antes quero ler uma passagem bíblica. Acredita na Bíblia, não é? Acredita em Deus. Então vamos ver o que é que Deus diz aqui na sua palavra. Diz assim no livro de Escuta, não Atos de- confunda as coisas. Eu não acredito no manuscrito do homem, acredito em Deus. Agora, Tá bom. eu acredito em Tá Deus. bem, vamos Não ouvir vou o que é que Deus diz aqui na sua palavra, na Se sua for Bíblia. questões teológicas, humanas, não vou responder. Não, Nós estamos em debate, curandeiro Mateus. Vamos, E olha, vê para quem lá. está em casa, gostava também de ter uma. Curandeiro uma mente Mateus, maravilhosa. relaxa. Lê lá. Fica tranquilo, curandeiro Estamos a Mateus. falar, não é, Kakash? Curandeiro Mateus, qual é a origem do seu conhecimento? A origem do meu conhecimento é de quem me trouxe ao mundo, é de quem criou tudo isto que nós temos. Eu respeito muito aquilo, a paternidade, sabem por quê? Qual é a origem do seu conhecimento? É de quem me criou, Deus, obviamente. É de Deus. Sim. Vamos ver aqui uma história. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Diz, certo dia, apóstolo Paulo, quando estavam indo para um lugar de oração, veio ao encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a gritar, nos seguir, gritando assim: estes homens são servos de Deus todo Altíssimos, e eles anunciam-vos de como vocês devem ser salvos. Esta mulher estava parada num determinado lugar e ela fazia adivinhações, ela era curandeira. Ela fazia adivinhações para algumas pessoas, até falava do futuro das pessoas. Exato. Era vidente. Exato. Apóstolo Paulo, quando passava por ali com o seu discípulo, eles iam para um lugar para orar. Acontece que aquela moça, quando viu o apóstolo Paulo, ela disse: este homem que veio é o homem de Deus. Doutora, a mulher falou a verdade ou não falou? Falou a verdade. Ela disse que este homem que veio aí é o homem De Deus. e eles vêm anunciar de como vocês serão? Uhum. De como vocês serão? Não percebi quando teve a ler. Ela a diz escritura. assim: eles vêm anunciar de como vocês serão salvos. Sim, sim. Apóstolo Paulo e o seu discípulo, eles vinham anunciar de como o povo daquele lugar seriam salvos. Falou a verdade ou não falou? Falou. É uma mulher que disse que esses que vêm aí são homens verdadeiros de Deus. Falou a verdade ou não falou? Falou a verdade. Mas qual era a fonte do seu conhecimento? Era uma mulher possuída por? Está a sair de um governo para mim? Sim. Ok. E é para responder. Não, muito rápido, muito rápido. Vou-te responder Mas o muito conhecimento rápido. de onde é que era? Vou-te responder. Vamos lá ler, deixa eu ler de novo. Certo dia, quando estavam indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro. Não precisa avançar. Exato. É assim. Deus é quem criou tudo. Não. Deixa-me ver, estou para Sim. vir te responder. Tudo que acontece na nossa vida, Deus permite. Perceba. E depois, veio a vidente. Deus usa o instrumento que Ele precisar. Deus é E se possível. tu- Deus e é, se tu- é possível que Deus. É possível você adorar a Deus no altar de demônio? Não. Porque que a Bíblia diz Não que é o Espírito possível. Santo. Espera. O Espírito Santo habita em Não lugar é santo. possível Sim. eu adorar a Deus no lugar de demônios. Mas está a dizer que essa mulher No aqui foi altar usada por Deus. de demônios. Foi dizer que essa mulher foi usada por Deus. Mas, querendo Deus, eu não estou a ir adorar a Ele naquele lugar. Sim. Querendo Deus, eu posso ir àquele lugar e destruir aquele altar. Mas E acredita que esta mulher- naquele lugar, Deus ser adorado e ser exaltado. Esta mulher aqui foi Deus Foi ou não usada? Foi usada por Deus? Deus usa. Não. Quem Ele Deus quer. usa uma coisa. Este Não. versículo aqui, Deus Sim, sim. usou ela? Até dado momento podemos dizer que Deus usa ela. Olha, Não. quando nós... Espera. A Bíblia Quando diz que ela nós estava a estamos usar um espírito que não era de Deus. Porém, reconheceu que. Vamos analisar aqui Ok. uma coisa, Flora. Prestem muito bem atenção. Por que nós, quando olhamos para a profecia, eu queria ir tocar um bocadinho quando falamos dos falsos profetas.
O que nos preocupa ali é a fonte, perceba, de quem é a fonte. Mas nem tudo que vem daquele lugar nós vamos dizer que é mentira. Não, Por quê? Não, deixa-me Doutora só Olga, terminar. não quero lhe cortar. Sim. A Bíblia diz o seguinte: aquela Sim. mulher estava dominada Exato. pelo espírito de demônios. Sim. Mas ela falou uma verdade. Sim. Mas dominada pelo espírito de demônio. Sim. Vamos lá ver, no livro de... Quando Jesus ficou 40 dias de jejum e oração, a Bíblia diz que o demônio apareceu e disse: se tu és filho do homem, transforma essa pedra em pão. Ele disse que